O assassinato da estrela mirim JonBenet Ramsey é um dos mais famosos e comoventes na história dos Estados Unidos. JonBenet tinha apenas 6 anos de idade e já colecionava títulos de beleza infantil nos Estados Unidos. Ela ganhou vários concursos e era conhecida como a pequena Miss Beleza Nacional. Influenciada pela sua mãe, Patsy, que também foi Miss Infantil nos anos 70, muitos acreditavam que ela estava transmitindo para a filha o desejo de se tornar uma Miss de renome internacional. A pequena Benet agia como uma adulta em frente às câmeras. Exageradamente maquiada e com expressão robótica, era difícil acreditar que as pessoas encaravam aquilo com normalidade. A exposição excessiva da pequena Benet também atraiu a atenção de pedófilos. JonBenet Patricia Wensing nasceu em 6 de agosto de 1990 e residia em Boulder, no Colorado, com seus pais, o empresário JonBenet, e sua mãe, Patricia Wensing, conhecida como Patsy, além de seu irmão Burke, que era 3 anos mais velho. Seu nome era uma combinação dos nomes de seus pais. Patsy, sua mãe, havia escrito JonBenet em concursos de beleza por várias cidades e estados. Aos 6 anos, Benet não apenas recebia cortes de cabelo, roupas e maquiagem de mulher adulta, mas também era instruída a se manter imóvel como uma adulta. Diferente das fotos comuns de crianças, ela parecia alheia a qualquer desejo ou distração que pudesse interferir em sua imobilidade enquanto sua imagem era capturada. No entanto, todo o brilho da pequena JonBenet foi brutalmente apagado no dia seguinte ao Natal de 1996. No dia 25 de dezembro de 1996, a família Wensing participou de uma festa na casa de amigos e JonBenet estava extremamente feliz por ter recebido uma bicicleta de presente. Após voltarem para casa, Patsy colocou as crianças na cama e foi dormir. Às 5h30 da manhã, ao acordar para preparar o café, a mãe passou pelo quarto da menina e não a encontrou. Descendo as escadas, deparou-se com uma carta manuscrita de mais de 2 páginas, informando que JonBenet tinha sido sequestrada. A carta dizia o seguinte: Sr. Ramsey, preste muita atenção. Representamos um pequeno grupo estrangeiro. Nesse momento, estamos com sua filha. Ela está segura. Se deseja revê-la em 1997, siga exatamente nossas instruções. Você deve retirar $118.000 da sua conta. Ao chegar em casa, coloque o dinheiro em um saco de papel marrom. Ligarei entre 8 e 10 horas para instruí-lo sobre a entrega. Qualquer desvio resultará na execução imediata de sua filha. Contatar a polícia, FBI ou qualquer autoridade resultará na morte imediata dela. Se for pego falando com alguém, ela morre. Há 99% de chance de perder a sua filha se tentar ser esperto. De forma intrigante, o valor exigido como resgate correspondia quase que exatamente a um bônus que John havia recebido no início daquele ano, levantando a possibilidade de que o responsável tivesse conhecimento sobre isso. De maneira surpreendente, ignorando as demandas da carta, os pais de JonBenet não só contataram a polícia, como ligaram para familiares, amigos e conhecidos. Isso resultou na rápida chegada de muitas pessoas à casa, contaminando a cena do crime e dificultando as investigações. Quando a polícia chegou à residência, constatou que nenhuma porta ou janela tinha sido forçada. Mais tarde, por volta das 8 horas, os detetives chegaram, coletaram alguns depoimentos e aguardaram qualquer contato dos sequestradores, mas nada aconteceu. No início da tarde, os detetives solicitaram a ajuda de John Ramsey e de um amigo da família para vasculhar a casa em busca de alguma pista. John desceu até a adega no porão, onde, atrás de uma porta trancada por fora com uma tranca de ferro, descobriu o corpo de JonBenet. A menina estava vestida de maneira diferente da roupa que usara para dormir naquela noite, mas estava coberta por sua manta preferida. Ela estava com as mãos amarradas acima da cabeça em um cordão de nylon em torno do pescoço. O pai pegou o corpo da criança e o levou para cima, contaminando evidências que poderiam estar nela.
A autópsia revelou que JonBenét havia sido morta por e apresentava uma fratura no crânio. Seu corpo também apresentava sinais de abuso sexual e um DNA masculino foi encontrado em suas roupas. A polícia constatou que o estrangulamento foi executado usando um garrote improvisado, feito com uma corda de nylon e o cabo quebrado de um pincel. Um detalhe crucial: o pincel pertencia à mãe da menina, que costumava fazer artesanatos em casa. Posteriormente, descobriu-se que o bilhete de resgate foi escrito com materiais encontrados na residência. Tanto a caneta quanto o papel eram do escritório de John. Isso levantou suspeitas, já que um sequestrador com um plano não deixaria para redigir uma extensa carta de resgate no local do crime. Com a cena comprometida, os investigadores tiveram pouco material para análise. O primeiro depoimento de John e Patsy durou mais de 2 horas, enquanto o irmão Burke foi entrevistado posteriormente. O menino mostrou um comportamento frio em relação ao assassinato da irmã. A autópsia revelou que havia um material vegetal que o médico legista acreditava ser abacaxi e que a garota deveria ter comido algumas horas antes de ser morta. Fotografias da cena do crime mostram que na cozinha havia uma tigela de abacaxi na mesa com uma colher dentro. Estranhamente, John e Patsy disseram que não haviam colocado a tigela lá ou dado o abacaxi para JonBenét. As impressões digitais do irmão Burke, de 9 anos, foram encontradas na tigela, apesar dos pais alegarem que ele tinha dormido a noite toda e só acordou quando a polícia chegou. Com evidências de DNA inconclusivas e o bilhete de resgate peculiar, a principal suspeita recai sobre a própria família. Por causa do pincel, da carta e da falta de evidências contra um possível invasor, os Hanses foram apontados como os principais suspeitos. A principal teoria sugere que Patsy, ou John, ou o irmão Burke possam ter ferido JonBenét na cabeça, levando a menina a desmaiar. Acreditando que ela já havia falecido, eles teriam elaborado um plano para simular um sequestro. Além disso, o fato dos pais não terem procurado na casa inteira antes de chamarem a polícia também depõe contra eles. Mas apesar disso, a família não tinha nenhum histórico de violência. Tinham relações familiares saudáveis e carinhosas. Em 2008, com as novas tecnologias, novos testes de DNA com amostras encontradas no corpo de JonBenét foram feitos, e a promotoria isentou a família de qualquer envolvimento no assassinato, atribuindo as amostras de DNA a um homem não identificado, e pediu perdão se em algum momento suspeitou dos pais e do irmão da menina. Patsy Ramsey morreu em 2006 de câncer do ovário aos 49 anos. Ela foi enterrada ao lado da filha. Já o John permanece vivo e se casou novamente em 2011. Em 2016, a CBS levou ao ar um documentário especial sobre o caso, no qual um grupo de especialistas avalia as evidências e teorizam que Burke teria atingido sua irmã na cabeça depois que ela comeu um pedaço de abacaxi de sua tigela, mas sem a intenção de matá-la. Com medo do filho ser preso, John e Patsy escreveram a carta e forjaram o desaparecimento de JonBenét. Uma das teorias mais sustentadas por entusiastas do caso diziam que Burke morria de ciúmes da fama e da beleza da irmã e da atenção dos pais dispensada a ela. Por causa do uso do seu nome, Burke Hansen entrou com um processo de difamação contra a CBS, os produtores do programa e vários de seus participantes. Em contrapartida, ele deu uma entrevista exclusiva a um dos programas mais sensacionalistas da TV americana. Na época, com 29 anos, ele disse que todo o caso mexeu muito com ele e com sua família, mas que eles sempre mantiveram as suas convicções de inocência, pois nunca houve prova suficiente para incriminá-los, inclusive de DNA. O comportamento de Burke chamou atenção na entrevista, pois ele parecia rir da situação do assassinato da irmã. O caso teve muitas teorias e suspeitos, e o segundo principal suspeito é um homem chamado Gary Oliva. Gary, na época, tinha 32 anos, já era conhecido da polícia por ter condenações por crimes sexuais. Na época do caso, ele morava na vizinhança e já foi visto próximo da casa.
Em 2000, ele foi preso com drogas e a polícia encontrou centenas de fotos de John Benet em sua mochila. Um amigo e antigo colega de escola de Gary, chamado Michael, disse à polícia que não muito tempo depois do assassinato, Gary escreveu uma carta para ele e confessou o crime. Ele teria dito: "Nunca amei ninguém como amei John Benet. Eu a deixei dormir e sua cabeça bateu e eu assisti ela morrer. Foi um acidente. Por favor, acredite em mim, ela não era como as outras crianças." Para piorar, o garrote utilizado para estrangular John Benet era muito semelhante com um usado em um incidente quando Gary tentou estrangular a própria mãe. Holly Gray, o investigador particular da família, acreditava que Gary era um dos mais prováveis suspeitos e criticou a polícia por não o investigar de forma mais abrangente. Em 2020, Gary foi acusado e preso pelos crimes de exploração e posse de infantil. Apesar disso, o DNA dele não era compatível com o material encontrado em John Benet. Ele está prestes a ser colocado em liberdade e grupos pedem que sejam feitos novos exames de DNA nesse indivíduo antes de colocá-lo nas ruas, pois ele é uma ameaça à sociedade. Apesar de todos os esforços da época e das novas tecnologias para a resolução do caso, e mesmo já se passando 25 anos, a identidade de quem matou John Benet permanece desconhecida. Alguns acreditam que o pai, a mãe ou ambos foram responsáveis pelo assassinato da menina. Outros defendem a possibilidade de um invasor como autor do crime, sugerindo que a carta foi uma pista falsa para confundir as autoridades em ambos os cenários. Também há especulações sobre um suposto ritual satánico como causa da morte, assim como a teoria de um homem vestido de Papai Noel que foi visto na vizinhança. Teorias mais extravagantes até sugerem que ela não foi assassinada e que até poderia ser a cantora Katy Perry, devido a uma vaga semelhança. O único fato incontestável é a brutalidade do assassinato da criança. O que realmente aconteceu naquela casa, naquela madrugada, permanece um mistério até hoje. God bless us all.